Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu estou atendendo somente online e eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar sobre a terapia de casal. Muitas pessoas ainda se sentem receosas ou têm um certo preconceito em fazer a terapia de casal. Muitas vezes acham que não vai dar certo, que não é necessário, que consegue resolver os conflitos sozinhas. Só que o que acontece, né? Às vezes o conflito ele tá ali menor e a pessoa até tá conseguindo resolver, né? O casal tá conseguindo resolver, mas se aquilo não é olhado a longo prazo, isso vai se tornando grande e pode trazer grandes prejuízos na relação, até uma separação. Então é muito importante falar sobre esse tema, porque muitas pessoas também não sabem como que funciona a terapia de casal e isso também acaba deixando um pouco receoso. Então eu vou trazer aqui um pouco de como que funciona, né, os temas, né, mais abordados e também algumas técnicas que são utilizadas na terapia de casal. Uma pergunta, né, um questionamento muito comum é se na terapia de casal é feito só, né, com o casal ou se tem algumas sessões individuais. E a maioria das sessões são em casal, mas também acontecem sessões individuais. E essas sessões elas são importantes porque muitas vezes um ou outro, né, não consegue falar certos assuntos, alguns assuntos são muito constrangedores, né, ou então muito íntimo, ou então alguma questão que aquela pessoa até quer falar para o outro, mas não consegue falar no primeiro momento. Então, esse trabalho, nessa sessão individual, também é importante para isso. E muitas vezes trabalhado ali individualmente para que possa ser levado nas sessões em casal, para que possa lidar melhor com essas situações. E os temas que são mais abordados, é claro que tem outros temas, né? Vai depender muito da demanda, do que os pacientes vão trazer, mas o que é mais comum ser visto nas sessões, né, e trabalhado é primeiramente a comunicação. Porque a comunicação acaba prejudicando muito o relacionamento se ela não for bem feita. Então, o que acontece? Muitas vezes a linguagem, né, que a pessoa expressa aquilo que ela está sentindo, isso acaba sendo ruim, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela tá triste com alguma situação ou com raiva e ela acaba não falando aquilo pro parceiro, ela acaba achando que a outra pessoa ela tem que saber o que ela tá sentindo. Ela tem que adivinhar de alguma forma, ou então muitas vezes quando expressa com raiva ou criticando muito, né, trazendo muitas críticas, muitas palavras ruins e negativas, e isso acaba desgastando o relacionamento. Então trazer formas de você se expressar melhor, dependendo da forma que você se coloca, que você traz aquela questão, pode modificar muito ali o relacionamento. E quando eu falo de comunicação, tem a questão da linguagem, né, a forma de você se expressar e também o escutar. Então, muitas vezes essa dificuldade de escutar o outro também acaba prejudicando, né? Se percebe ali que numa conversa, muitas vezes um tá esperando o outro terminar de falar já para retrucar, já para responder, né, ao invés de ouvir, né, o que aquela pessoa quer dizer. E isso também acaba sendo ruim ali no relacionamento, né? E quando está ali, né, naquele momento ali dos dois, não se consegue perceber algumas coisas, né? Então, acaba que fica algo muito interno dos dois, e aí eles não veem o que está acontecendo de errado. E ali o profissional que está de fora, muitas vezes até no início mesmo das sessões, já começa a perceber a dinâmica ali do casal. E aí consegue pontuar certas questões que precisam ser modificadas ali nessa comunicação. Um segundo tema importante é um alinhamento das expectativas. Então, o que acontece, né? As pessoas, muitas vezes, por serem diferentes, né? Serem criadas em lugares diferentes, então elas acabam tendo crenças diferenciadas e muitas vezes elas querem que o outro seja aquilo que elas desejam, né? Elas querem que o outro encaixe com aquilo que elas pensam, né?
que acabam de alguma forma fazendo aquilo que elas desejam. Só que muitas vezes a outra pessoa ela não vai conseguir se encaixar naquilo que o outro espera. Então trabalhar isso é muito importante, né, para poder também lidar melhor com as frustrações. E quando também eu falo de expectativas, é expectativas em relação ao outro, em relação ao relacionamento e também à terapia, porque muitas vezes o casal chega na terapia com algumas expectativas irreais de mudanças, né? E até pensamentos de, eu queria que voltasse a ser como era tantos anos atrás. E há tantos anos atrás, eles eram pessoas diferentes de hoje, né? Então precisa também olhar de uma outra forma, que é um outro momento, talvez não volte a ser igualzinho, mas se pode fazer diferente. Então, alinhar essas expectativas é muito importante. E um terceiro tema é entender a sua responsabilidade dentro daquele relacionamento, porque muitas vezes também o casal chega pensando, eu cheguei aqui porque o meu marido, minha esposa, é o que precisa mudar. Precisa fazer isso de diferente, acaba me brigando comigo, fazendo isso, aquilo e trazendo diversas situações que o outro precisa mudar. E não consegue enxergar que a responsabilidade é dos dois. Então, nenhum relacionamento a dois, só um vai ter culpa ou vai ter responsabilidade. Então, enxergar isso é muito importante para entender que a mudança precisa ser dos dois. E quando isso acontece, aí sim há uma efetividade, né? Melhora-se muito a relação. Então, esses são temas muito importantes de serem abordados. Algumas técnicas que são utilizadas são técnicas com dinâmicas, alguns questionamentos, até questionários para saber um pouco mais sobre o outro, o que um pensa sobre o outro. Quiz também são realizados, né, que é muito importante. Tarefas de casa. Então, como o casal ali, às vezes na sessão, trabalha algumas questões, quando chegam em casa, muitas vezes deixam de lado. Então, acabam não praticando, não colocando ali no dia a dia. Então, as tarefas de casa, né, os desafios são importantes para que isso seja colocado ali na prática, para que a longo prazo, né, se vejam aí realmente mudanças efetivas, né? E também é trabalhado, né, uma resolução de problemas, resolução de conflitos, né? Então, essas são algumas das técnicas mais utilizadas. E é importante falar que, como eu trouxe no início, muitas pessoas têm receio e acham também que para buscar uma terapia de casal precisa ser somente naquele momento que tá muito ruim a relação, né? Que tá num estágio já que não aguenta mais. E na verdade, se pode buscar a terapia de casal como uma prevenção também. Quando, por exemplo, se inicia uma relação e tá tendo algumas dificuldades de convivência, né? Ou quando tem alguma mudança ali na rotina, quando há algo que não consegue se resolver. Então pode sim procurar uma terapia de casal, porque quanto antes se resolver algumas questões, vai ser melhor para o benefício do casal no futuro. E uma outra questão que acontece também é que às vezes uma pessoa quer fazer e a outra não. E aí isso acaba gerando um conflito, né? O que pode ser feito é atender uma das pessoas, né? No início individual e vendo se a outra pessoa resolve vir também na terapia, porque às vezes um inicia e com o tempo o outro também vem. Mas é claro que não pode ser uma obrigação e que se isso não acontecer, que mesmo assim aquela pessoa que está disposta a fazer, faça individualmente, porque ela tendo mudanças também pessoais dela, o relacionamento também muda. Quando nós mudamos, toda a nossa situação em volta também se modifica. Tá bom? Então não deixe de buscar ajuda. Espero que eu tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!